Bom, boa tarde a todos. É uma honra para mim poder estar abrindo esse evento, que é o primeiro seminário web do PPG-CIAMB, que tem o objetivo, né, de tratar sobre as questões socioambientais na perspectiva dessa pandemia que estamos vivendo atualmente com o aparecimento do novo coronavírus. Então, o nosso evento está organizado em 4 momentos diferentes, todos eles serão nas sextas-feiras, ou seja, hoje será o primeiro encontro e nas próximas 3 sextas-feiras a gente vai continuar com esse seminário, sempre às 14 horas, aqui, né, pela internet, e vamos, então, fazer a dinâmica, né, seria a apresentação dos palestrantes do dia, e vai ter um mediador, as perguntas serão feitas via chat, e aí, no final, vai ter, então, a leitura das perguntas, né, e a abertura desse debate. Eu, de antemão, já agradeço a presença de todos e desejo a todos um excelente evento e que aproveitem bastante. Obrigada. Eu acho que isso vai ser uma experiência muito inovadora, muito proveitosa para todos nós, e eu espero que todos nós tenhamos aqui a oportunidade de rever, reavaliar nossos conceitos e trazer à tona essa discussão aí, que é bastante pertinente para o nosso Estado, e agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos. Estão me vendo? Sim, estamos se tiver, Túlio. Ok. Pessoal, antes de começar a palestra, vou fazer aqui uma breve apresentação para os membros da sala, né, sobre os palestrantes de hoje. Então, vai ter a participação hoje da palestra do professor Eber, né? O professor Eber é doutor e mestre em Antropologia Social pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social da UNB, professor adjunto da UFT, e atua nos cursos de medicina e nos programas de pós-graduação em ciências do ambiente e gestão de políticas públicas, né? O nosso amigo Kleber, ele hoje é doutorando acadêmico do nosso programa de ciências do ambiente, é mestre em educação pela FT, tem pós-graduação em gestão de emergências e desastres pela FGF, é pós-graduado em docência superior também pela FGF, pós-graduado em gerenciamento de segurança pública, pós-graduado em teologia e cultura, e ele é graduado em tecnologia e gestão de emergências pela Univale. Então, pessoal, a gente pode dar início, então, como a professora Kellen Carla falou, a palestra. Eu passo a palavra, então, para o professor Eber, que parece que vai começar no primeiro momento, e o Kleber vai fazer, então, o uso da palavra no segundo momento. Após os dois falarem, a gente vai abrir o espaço para as perguntas e o debate. Ok? Então é isso aí, pessoal. Fica à vontade. Obrigado novamente, viu, professor Eber? Obrigado, Kleber. E é isso aí. Um abraço e bom seminário a todos. Pessoal, boa tarde. Bem da verdade, eu vou fazer basicamente uma mediação para a fala do Kleber, né? Eu tenho algumas pequenas ponderações iniciais aqui, depois eu passo a palavra para o Kleber, e a gente dá início à fala principal, que é, de fato, a que ele vai nos propor, tá certo? Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo, né? Quero agradecer a oportunidade de fazer a abertura desse seminário no contexto de epidemia, né? De pandemia. Parece um pouco mórbido esse meu agradecimento, mas eu acho, como a professora Carla chamou a atenção agora, eu acho que nós precisamos avançar no debate acadêmico, né? Em torno desse tema e sempre cumprir a nossa função aí de debater. Tudo bem aí? Bom, eu quero agradecer às coordenadoras do programa de pós-graduação, né, a professora Kellen e a professora Carla. Quero agradecer muito ao professor Túlio, que teve todo o cuidado e competência para organizar o evento. Muito obrigado, Túlio. Quero agradecer ao Kleber, né, por ter aceito o convite de apresentar suas informações sobre esse grave problema das queimadas no estado de Tocantins, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Kleber numa das nossas disciplinas
e nessa ocasião ele se destacou, né, como uma pessoa extremamente profissional, com profundo apreço pelo trabalho acadêmico e pela exatidão das informações com que ele trabalha. Então, eu tenho certeza que ele vai nos agraciar com uma fala muito competente, muito qualificada. Eu agradeço também aos demais colegas, né, aos professores do CIAMB. Eu tenho a grata oportunidade de acompanhar o trabalho do CIAMB, né, a história do CIAMB nos seus últimos 9 ou 10 anos, e digo com toda sinceridade que me sinto muito honrado de tudo que eu vivi aqui. Né? Agradeço muito ao programa, né, e essa oportunidade de estar aqui hoje. Bom, quero apresentar um breve precedentes aí, né, uma breve introdução da nossa conversa. Alguns dias eu procurei o Kleber e alguns outros colegas da UFT para debater um tema que me pareceu primordial naquele momento. Né? O Tocantins vive todos os anos meses complicados, né, na época da queimada. Minha questão inicial em relação a esse tema era extremamente prática, pontual e até mesmo autocentrada, né? Minha questão era o seguinte: como nós vamos administrar a convivência de uma pandemia de coronavírus e as tradicionais queimadas que todo ano afetam a população aqui do estado, né? De certa forma, eu estava realmente preocupado, basicamente, com os meus próprios interesses, né? Para ser bem honesto. Não tenho dúvida de que essa questão inicial era pueril, básica e até mesmo elementar. Todavia, apesar de sua simplicidade indiscutível, há nela alguns elementos que podem abrir espaço para reflexões um pouco maior, né? Um pouco mais qualificadas. Temos no tema elementos de ordem social, cultural, histórica e aspectos de natureza e biologia, né? Assim, já podemos dizer que pensar as queimadas nesse contexto que nós estamos vivendo é algo primordialmente interdisciplinar. Já temos aí um primeiro elemento para pensar. No plano sociológico do problema, não podemos desatrelar nossa observação de elementos mais amplos na discussão. Dessa forma, uma das linhas possíveis de abordagem para tratar o tema é a perspectiva das políticas públicas, né? Na área de saúde, evidentemente. Então, um tema que aparentemente era trivial no seu início já começa a mostrar um perfil um pouco diferenciado. Na mesma linha de abordagem, podemos ressaltar a relevância da discussão para as políticas ambientais, principalmente quando avaliamos as especificidades dos focos de calor no estado do Tocantins, né? Ontem, conversando com o Kleber, e nessa disciplina que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, ficou muito claro que o problema dos focos de calor é algo muito específico de um conjunto de estados que estão na região de fronteira de expansão, né? Fronteira de expansão agrícola. Então, eu acho que é um tema que tem as suas especificidades, né? Tem as suas particularidades. Todavia, para além das possibilidades de análise, quero, nessa breve introdução, chamar a atenção para o que o Brasil vive hoje. Não me parece equivocado dizer que a pandemia de coronavírus hoje no Brasil é perpassada por questões políticas e institucionais, né? Então, eu percebo que nós estamos numa situação onde, aparentemente, digamos assim, a natureza está com o controle dos fatos, mas não deixamos de ter, no pano de fundo de toda essa cena, elementos de natureza política e institucional, né? Isso é um fator que, na minha opinião, caracteriza muito a trajetória do Brasil nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho, nesse momento, eu confesso que uma das minhas principais motivações para tratar desse tema foi a nossa crise institucional momentânea, né? Se olharmos para o cenário brasileiro de hoje, percebemos com muita facilidade a profunda fragilidade em que foram mergulhadas algumas instituições públicas, e esse é o caso, certamente, do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, né? Então, nós não podemos desatrelar esse momento que nós estamos vivendo e pensar a questão ambiental do país no contexto de coronavírus sem levar em consideração
o profundo processo de sucateamento que essas instituições responsáveis pela fiscalização e execução das políticas ambientais e sociais têm vivido no atual contexto, né? No mesmo sentido, percebemos que as instituições públicas importantes na construção de conhecimento tiveram seus lugares institucionais também afetados. Esse é o caso, por exemplo, do INPE e de todas as universidades, né? Então, nós vivemos um momento marcado pela especificidade que nos traz a pandemia de coronavírus, mas também um momento marcado por um direcionamento muito claro das políticas públicas e por uma crise institucional muito clara, né? Ontem eu participei de um seminário no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e abordei um dos aspectos desse tema, né? Ontem eu discuti como a presença do coronavírus no cenário das epidemias atuais e passadas afetam os povos originários e puxei essa discussão para a convergência entre a pandemia atual, né, a pandemia de coronavírus, e o modelo estrutural de lida da sociedade nacional com os povos originários, né? Minha discussão teve centrada na ideia de que, apesar da novidade do coronavírus na cena científica, ser um vírus novo, né, ele reproduz no plano social um modelo estrutural de poder que vem desde o início da colonização, né? Então, foi um pouco nesse sentido que eu tratei do tema ontem, né? A atual pandemia, mais uma vez, aparece como uma ferramenta que permite o acesso a territórios ocupados por populações tradicionais, né? Sob essa perspectiva, a novíssima pandemia do novo coronavírus reproduz um modelo que remonta aos primórdios da ocupação/colonização do país. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante de ser pensada, né? Principalmente quando nós consideramos que, na medida em que o Estado esvazia os órgãos de fiscalização e assume uma postura refratária à própria ciência, sendo extremamente negacionista, nós damos um tom político à pandemia de coronavírus, né? Nós, a partir dela, chancelamos uma série de práticas que vivemos na atualidade, né? E é nesse momento que eu uno a fala de ontem com o que nós vamos discutir hoje com a fala do Kleber, né? A ruptura institucional que vivemos no Brasil nos últimos tempos, principalmente quando observamos os órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização ambiental e defesa dos direitos dos povos tradicionais, somado aos impactos do coronavírus, trouxeram para o Brasil de hoje um significativo e intenso aumento dos índices de desmatamentos, queimadas e invasões de terra pública, né? Os números desses eventos estão distribuídos aí na mídia e nós conseguimos vê-los com muita facilidade, tá certo? Então, eu acho que é imprescindível que a gente pense esse momento, não só a partir dos dados exatos, né, mas também a partir dessa perspectiva analítica das ciências sociais, que nos aponta o elemento político como um dos fatores centrais nessa cena, certo? Ainda buscando convergência entre os temas de ontem e o que o Kleber abordará hoje, ontem eu conversei com ele sobre as informações que ele apresentará, né? E ele já me indicou ontem que nós, levando em consideração o histórico das queimadas no estado de Tocantins, nós possivelmente teremos um aumento de incidência de focos de calor esse ano. Todavia, eu já adianto que no plano sociológico da discussão, esse provável aumento também é indicado, só que aqui impulsionado pelo afloramento de um afloramento no atual momento de um modelo estrutural de poder que remonta aos primórdios do Brasil, né? Mais uma vez, nós temos, a exemplo do que aconteceu desde o início da colonização, um vírus, né, operando também na cena política, também nos falando de relação de poder, também nos falando de territorialidade, né?
também guiando o processo de ocupação e uso da terra e ocupação e uso dos recursos naturais, né? A pandemia foi marcada nos seus últimos dias por um avanço significativo de invasões de áreas públicas, né? De supressão do poder de ação dos órgãos fiscalizatórios, e isso tem um impacto muito grande na cena nacional e para a sociedade como um todo, né? Então, eu gostaria de trazer esse ponto inicial e passar a palavra para o Kleber, a quem eu agradeço mais uma vez aí pela participação. Kleber, meu caro, a palavra é sua. Inicialmente, muito boa tarde a todos. Para mim, eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar dividindo esse espaço com o Dr. Eber, que inclusive foi um dos meus orientadores na nossa disciplina de seminários de integração. Agradecer também a nossa coordenadora, a doutora Kellen, nossa vice-coordenadora, a doutora Carla, Dr. Lucas, sempre bom ter o senhor conosco aí, enriquecendo a nossa discussão, aos nossos colegas mestrandos, doutorandos do CIAMB, em especial a turma de 2018, que eu não posso me eximir de ficar com ela, bem como a você, Túlio. Muito obrigado pela ótima receptividade que me deste ontem. Agradeço verdadeiramente por isso. E assim como a Valena acabou comentando alguns minutos atrás, sim, o que nós vamos discutir hoje, ele é um assunto interdisciplinar. Mas eu preparei alguns modelos de abordagem para que a gente venha compreender um pouco melhor junto. Inicialmente, eu estou querendo puxar um pouco para a gente compreender esse fenômeno da pandemia coronavírus. Em seguida, abordar o nosso fenômeno das queimadas e mostrar aonde eles se encaixam das problemáticas que nós já estamos planejando para daqui a meses futuros. Então, com a licença de todos, vou tentar abordar em tela inteira para nós. Espero que todos estejam vendo aí. Caso alguém não esteja vendo, como eu perdi o contato com os senhores nesse momento, peço que alguém me ligue se não estiverem me ouvindo ou não estiverem verificando a imagem que eu estou colocando. Isso daqui é uma divulgação do Ministério da Saúde para nos indicar a quantidade de pontuação para saber de vítimas em potencial, tanto em casos suspeitos como confirmados do coronavírus 2019, o nosso famoso Covid-19. Então, eu gostaria de puxar o ponto inicialmente para duas demandas. A primeira delas é que a dificuldade respiratória, nessa época, caso alguém tenha, independente do problema de saúde, esses 10 pontos já lançam a pessoa em risco médio. E caso essa dificuldade respiratória esteja associada com algum contato em uma pessoa confirmada com Covid-19, eu já passo a ter um risco alto. Onde nós passamos a ter essa demanda de problemática? Porque muitas pessoas acreditam que questões secundárias, como febre, dor de cabeça, secreção nasal, ou mesmo as famosas amidalites, tosses secas e até a perda do olfato que tem acontecido de forma comum, são pontos isolados. Porém, nós devemos pegar cada um desses sintomas e fazer esse somatório deles. E diante desses somatórios, vamos saber com qual nível de risco nós estamos lidando com essas pessoas. E eu já estou falando nesse ponto porque nós, daqui a pouco, enfrentaremos momentos em nosso estado que, principalmente em virtude da grande quantidade de focos de calor, haverá muita liberação de fumaças e gases tóxicos, onde essas demandas, dor de cabeça, tosse seca, dificuldade respiratória e perda de olfato, que são alguns dos maiores pontos que nós temos por essa tabela, eles passam a ser intensificados. Então, para a gente ter uma noção inicial do que venha a ser um caso, tanto em nível de suspeita como de possível confirmação, nós temos essa orientação. Lembrando que nós temos as demandas também dos testes, só que um teste ele não é feito de forma imediata. Inicialmente é feito um acompanhamento. Os testes, principalmente os testes rápidos, eles só têm validade a partir do 8º dia de sintoma contínuo. Então, acho que cabe um pouco a gente estar esclarecendo isso. Caso alguém sinta já alguma dessas problemáticas no primeiro dia e fizer contato com o Ministério da Saúde, vai ser orientado a fazer a quarentena do domicílio, para posteriormente, com o passar dos dias, acompanhando esse monitoramento, seguido de ligações do próprio Ministério, a pessoa está tomando ciência de que forma proceder. Mas essa daí é só uma demanda nossa. Agora, vamos entrar na demanda do que nós falamos no Tocantins. Eu precisei fazer um ajuste um pouco acelerado, porque hoje, por volta das 13 horas e 15 minutos, o Estado soltou esse novo boletim.
Até então eu estava preparando para discutir os dados com o boletim de ontem. Mas como podem observar, boletim de 15 de maio, 61º dia. Então, o que nós temos hoje em nível de Tocantins? 1.179 casos confirmados. 1.179. Se formos fazer um comparativo, essa confirmação de caso, ela chega a ser a 1%, inferior a 1% do que nós temos em habitantes de Tocantins. Desses números que foram levantados, 191 foram recuperados. Hoje, tem-se um controle por meio da própria Secretaria de Estado da Saúde, 964 pessoas em isolamento. Até o momento, lamentavelmente, registramos 24 óbitos. Quanto aos nossos 82 especializados, 45 leitos clínicos, sendo 32 leitos públicos e 13 privados, e 37 estão em UTI, que são os sintomas que nós chamamos de classe 3 e classe 4 do Covid. E para esse nós temos 21 leitos ocupados na rede pública e 16 na rede privada. Então, esse apanhado é para a gente ter uma noção que mesmo nós estamos a um índice inferior a 1%, nós não devemos menosprezar essa doença. Por qual motivo principal? 24 óbitos. E o próximo ponto que eu gostaria de estar abordando com todos aqui no grupo, permitam-me ampliar a ponto de que todos possam compreender a imagem. Essa daqui é a tabela de distribuição dos casos confirmados da Covid-19. Ela está segundo municípios. Então, onde é que hoje nós temos nosso principal ponto de preocupação? Está no município de Araguaína. Araguaína, ela está com registro de 496 casos confirmados e até agora tivemos 5 óbitos registrados. Palmas, mesmo o nome aparecendo em primeiro, é uma disposição por ser capital. Mas hoje Palmas é o segundo local que nós mais temos casos confirmados. Observem que Gurupi, sendo o terceiro caso, é cerca de 10% do que está acontecendo em Araguaína. Porém, nós temos uma demanda aqui lá registrada em Cariri em quarto local, principalmente devido ao presídio. O presídio de Cariri foi onde nós registramos. E nesse ponto eu acabo falando que volta a ser uma temática interdisciplinar, pois nós estamos relacionando segurança pública, saúde, meio ambiente. E já vamos chegar nessa demanda. E quando se fala meio ambiente, ontem eu tive uma discussão muito boa com o Dr. Eber, de lembrar que nos 4 principais municípios do estado do Tocantins, onde nós temos o registro de maior quantidade de focos de calor, primeiro, Lagoa da Confusão, segundo, Formoso do Araguaia, terceiro, Paranã e quarto, Pium, nenhum desses 4 municípios se encontra nessa lista. Essa lista foi registrada a partir de 5 casos confirmados. Nenhum desses municípios onde nós temos uma grande incidência de focos de calor está presente nessa lista. O que nos leva a crer, e principalmente nos chama a atenção, são que o nosso principal ponto hoje de preocupação em registros do Covid-19 é a região norte do estado. Com destaque a região centro-norte, para onde nós ampliamos quando a gente pega Colinas, pegamos Guaraí, pegamos Nova Olinda, mas é claro que pegando também a região do Bico do Papagaio, nosso extremo norte, onde está em se destacado São Miguel, Sítio Novo, Axixá, Araguatins e Augustinópolis. Essas demandas elas têm nos chamado a atenção por conta de um comportamento, pois anteriormente associava-se bastante a questão da temperatura, do calor, quanto ao enfrentamento do Covid. E nós começamos a perceber que essas variáveis elas não têm uma certa correlação, pois ele não é um comportamento de vírus que ele ignora, ele se fragiliza, mas ele ignora. O que ele precisa mesmo é de um hospedeiro. E nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com todos sobre os nossos dados de monitoramento do INPE. Nós temos aqui o total de comparativo. Essa é toda a série histórica dos focos de calor ativos detectados pelo satélite de referência do INPE. Só que eu vou chamar a atenção para desconsiderarem inicialmente, porque em junho de 98 começou a fazer as leituras e até julho de 99. Isso aqui é o que na estatística nós chamamos de erro tipo 2. São dados que os elementos estavam sendo calibrados. Então, nesse momento, a nossa aferição iniciando, vamos ter os seguintes destaques. Onde temos em vermelho, nós temos os pontos de máxima. Por exemplo, observem que o ano de 2010 registrou a maior quantidade de focos de calor no Tocantins. Bem como o ano de 2015 também foi um ano muito quente. E ao final, nós temos um comparativo tanto de máximo, de média, como de mínimo registrado. Muitas pessoas bateram forte quanto à questão de 2019 ter sido um ano em que queimou bastante. E quando nós fazemos um comparativo, principalmente com esse mês aqui, é o mês de setembro.
é o nosso mês de pico no estado do Tocantins. Observem que setembro de 2019 ficou abaixo da média. De forma geral, o ano de 2019, ele tem feito um levantamento comparativo, onde o principal mês, que é a nossa análise, está abaixo da média. E, ao resultado, ele se mantém o quê? Um comparativo. Ou seja, em 2019, tivemos 13.625 focos de calor registrados. Há uma média que nós temos de 13.415. Lembrando que o registro máximo de 2010 ultrapassou 29 mil. Então, por base desse comportamento da queima no Cerrado, nós estamos preparando para que este ano de 2020 nós tenhamos um aumento significativo da queima. Por quê? Nós pegamos os principais pontos, 2010, 2015, e nós seguindo por um comparativo, o próximo é 2020 ou 2021. Ou esse ano, ou o ano que vem, nós teremos índices muito maiores de focos de calor. Então, quanto ao 2019, não foi um ano com queima significativa, como havia sido reportado por meios midiáticos. E antes de nós continuarmos a abordar a nossa parte interdisciplinar, vale destacar um comparativo mensal que nós estamos tendo aqui no estado do Tocantins. Nós podemos observar que, diante da série histórica, pegando de 1998, esse gráfico ele considerou os dados até a data de 14 de maio, dia de ontem. Vamos passar aqui ao mês de janeiro, observando que enquanto temos uma média de 64, janeiro já foi registrado nesse ano 75. Fevereiro, uma média de 42, esse ano registramos 77. A média de 55 do mês de março, esse ano, foi mais que o dobro. Nós registramos 111. Abril com 132, 2020. Maio, que é o mês que nós estamos, não podemos finalizá-lo ainda, pois acabamos de chegar na metade do mês. Para uma perspectiva média de 397, nós temos 175. Mas vale destacar que nós tivemos chuvas presentes até a primeira semana de maio no estado. Esses índices, se não fossem pelas chuvas, seriam ainda maiores. Então, por isso, nós estamos preparados para fazer tanto essas ações de comitiva, incluindo a presença do Comitê do Fogo no estado do Tocantins, que hoje conta com mais de 20 órgãos de participação direta para as práticas de prevenção, combate e mitigação dos focos de calor. O que eu estou querendo passar para os senhores é que esse é um ano que, por si só, já queimaria mais do que o previsto. E nós acabamos caindo numa demanda de um isolamento domiciliar, somadas às práticas complementares. Vou estar voltando aqui para nós, para tentar formalizar um pouco de onde quero chegar. Onde é que isso vai estar impactando as nossas demandas? Quando analisamos que um dos principais pontos de combate se envolve pela formação de brigadas florestais, o que é bastante válido dizer, nós estamos, por força de lei, impedidos de realizar concentração e aglomeração de pessoas. Para quem não tem um conhecimento de quão exigente é um curso que forma um brigadista florestal, geralmente turmas que começam com cerca de 30, 40, formam 12, 13, pois é um curso bastante desgastante na parte física. Muita desidratação, assaduras, nem sempre as prefeituras oferecem o EPI de acordo com o que deve aos seus funcionários contratados, e aí nós vamos passar a ter outras problemáticas correlacionadas. Mas nesse momento, o que vale a pena nós estarmos destacando é que temos sim uma ligação entre os nossos focos de calor que resultam nas queimas e queimadas, bem como o comportamento populacional vinculado ao que nós temos ao novo Covid-19. Ou seja, nós estamos colocando demandas que outrora eram soluções e agora, por conta dessa prática de isolamento e restrições políticas, nós estamos, de uma forma geral, infelizmente, permitindo que as nossas queimas avancem, sem mencionar que elas já estavam previstas ter esse aumento quantitativo. Então, vale a pena, fica esse alerta, conversei com o Dr. Eber, passei essa demanda. Nós, esse ano, vamos ter que fazer os chamados novos leads. Vamos ter que pensar em estratégias diferenciadas. Eu, nos dias 18 e 19 de abril, eu estive presente em Lagoa da Confusão, que é o município de maior registro de focos de calor, tanto em zona urbana como em zona rural, que nós temos no Tocantins. E, por um certo momento, para eu ser aceita a aplicação dos meus questionários, eu tive que remover a minha máscara, eu tive que remover meu óculos de proteção, pois as pessoas acharam que eu estava andando daquela forma porque eu era um contaminado. E, de forma geral, até aquele momento, não vislumbrei a preocupação das pessoas quanto à questão do Covid-19.
Eu acredito, não estive por lá esses dias, mas para a primeira semana de junho eu estou previsto aí até o município dar continuidade aplicando entrevistas. O que eu acredito é que hoje nós temos uma certa demanda que vai nos levar a uma preocupação além do que nos alcançou, onde as pessoas passaram a ter cuidados, mesmo com os EPIs mínimos, bem como começaram a ficar atentas quanto às demandas legais, que outrora estavam ignoradas. Não sei se é de conhecimento de todos, ontem o governo do estado do Tocantins colocou uma demanda para que as forças de segurança pública atuem no sentido de conscientizar as pessoas quanto às aglomerações em espaço público. E isso é válido para todo o estado do Tocantins. Coisa que nós ainda não tínhamos. Bem como, caso nós venhamos a estar em um ambiente público aberto, sem o uso da máscara, nós poderemos, por qualquer agente de segurança pública, sermos orientados a retornar às nossas residências ou providenciar de imediato a aquisição de uma máscara. Essa medida ainda não havia sido tomada no Tocantins. Então, o que eu consigo estar levando e discutindo com todos os senhores aqui, senhoras presentes, é que nós estamos passando por um momento novo. Nós temos variáveis que outrora estavam desconexas e a partir desse momento elas passam a ser interligadas. Então, como a doutora Kellen falou no momento, nós temos sim uma abordagem socioambiental, pois há uma mudança de comportamento tanto na parte em sociedade, como essa previsão de ambiente que vai sofrer um desgaste muito maior do que aconteceu no ano de 2019. Eram esses conhecimentos que eu tinha para estar compartilhando com os senhores. Espero realmente ter contribuído com essa discussão, com esse momento. Doutor Eber, Túlio, doutora Kellen, agradeço imensamente pelo convite. Espero que nesse momento a gente possa, de mãos dadas aí, mudar essa realidade que a previsão não está tão positiva no momento. Muito obrigado. Ok, Cléber. Muito bom, muito obrigado. Nós já temos uma questão da Valena para você. Vou lê-la aqui para te facilitar a vida. Ela está aqui no nosso chat, tá? Qual o planejamento da gestão pública em relação aos dados apresentados que apontam para maiores índices de queimadas, somados as demandas que impactarão nas equipes de bombeiros relacionadas ao entendimento de saúde? E Valena, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ela quer saber como é que está a questão do planejamento, levando em consideração essa questão das queimadas e uma maior demanda sobre o trabalho de vocês no Corpo de Bombeiro, né? Quer dizer, vocês... aquilo que você estava me falando ontem, né? Vocês estão com a agenda particularmente carregada, né? Como é que está esse processo? Procede a questão, Valena? Isso, pronto, concordou comigo. Então, vamos lá. Excelente. Inicialmente, Valena, excelente abordagem, ótima pergunta. É bom eu poder estar nesse caso para compartilhar com todos aqui do nosso grupo. O que acontece? Hoje, o Tocantins, quem direciona as ações de estudo, prevenção, mitigação, resposta, resultados e combate às queimadas é o Comitê do Fogo. O Comitê do Fogo ele é direcionado pela Defesa Civil, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Inclusive, estou fazendo um trabalho direto com o superintendente, que é o Tenente Coronel Erisvaldo Alves. Caso tenhamos no grupo alguém das últimas turmas do desenvolvimento regional, ele, no final do ano passado, logrou êxito no seu mestrado. E o que nós estamos trabalhando hoje em conjunto é que, de forma unitária, ninguém vai conseguir agir de forma alguma. Então, hoje, 23 órgãos estão trabalhando de uma forma direta, sob a presidência da Defesa Civil, onde nós estamos fazendo levantamentos e começamos a fazer novos estudos em práticas para que os brigadistas florestais na parte de combate passem não mais a agir como uma linha, porque era comum ter uma linha de 10, 15 brigadistas. E agora nós estamos trabalhando linhas de 2, 3 brigadistas, onde o manejo integrado do fogo e a prática do fogo contra fogo estão sendo mais trabalhadas, de maior conhecimento. Antigamente formava-se alguém para ter um conhecimento prático com o uso de bombas costais e abafadores. Hoje não. Hoje nós temos uma discussão com o uso de soprador, nós temos uma discussão de fogo contra fogo. O brigadista, que outrora a gente pegava pessoas apenas fisicamente capacitadas, nesse momento nós temos brigadistas aos quais nós estamos voltando um pouco mais ao trabalho intelectual. Hoje ele precisa saber fazer a leitura da direção do vento, ele precisa conhecer o terreno para onde ele vai estar operacionalizando esse combate.
Sem falar que a parte de pesquisa do ambiente, nós contamos hoje com o CIOPAER. O CIOPAER, para quem não conhece, são os homens do helicóptero da segurança pública. Eles têm nos ajudado bastante a fazer tanto a questão da vistoria de áreas, como delimitação que nós, outrora por terra, não conseguimos ver. Hoje nós temos um monitoramento. Na Defesa Civil, ela conta com uma sala de monitoramento, uma sala de situação com o uso de 3 satélites, inclusive um CBERS e um NOAA, e eles acabam nos dando tanto os locais onde houve o registro do foco de calor, como os locais mais propensos a focos de calor de elevado risco. Porque eu tenho grandes clarões. O setor Lagoa da Ilha do município de Lagoa da Confusão conseguiu comprovar porque ele é o bairro do município que mais queima no Tocantins, onde espaços grandes entre residências acabam nos colocando de forma que uma mata grande, verde, nativa de cerrado propaga incêndios facilmente. E nós já viemos tendo todo esse histórico. Então, o que nós temos que lembrar é que o Tocantins, ele por si só possui relevo, hidrografia, climatologia e vegetação propícias à queima. Nos cabe entender o comportamento dessas queimas em nosso ambiente, no caso, nosso bioma, para traçarmos as políticas públicas coerentes, bem como as estratégias de combate. Esse trabalho já tem sido feito desde o final do mês de fevereiro, esses levantamentos, e assim como todo ano também está previsto o chamado dia D. O que é o dia D? É quando o Comitê do Fogo reúne e escolhe uma entre as 10 cidades que mais registrou focos de calor no ano anterior e faz uma capacitação em nível de comunidade, sociedade e formação de brigadas florestais, para que não apenas os brigadistas florestais, mas de toda forma, toda a população, toda aquela comunidade local passe a conhecer. Doutor Eber, se o senhor me permite, eu vou destacar apenas um ponto do questionário que eu apliquei. A maioria esmagadora das pessoas nos falaram que realizam queimas e queimadas por motivo de limpeza. E no setor que eu tive, várias pessoas apontaram grupos de jovens que foram realizar limpezas e perderam o controle do fogo dessa limpeza, gerando incêndios florestais. Então, se eu consigo trabalhar de uma forma proeminente e direta a mentalidade das pessoas e tentar fazer essa mudança de cultura, que a queima daquele lixo residencial é, como da forma que nós percebemos, um estopim para um grande incêndio florestal, certeza que nós já estamos fazendo algo muito positivo. Valena, muito obrigado pela sua boa pergunta. Kleber, me permita te fazer uma pergunta, meu caro, porque assim, a gente entende claramente que existe uma questão de natureza cultural, né? Isso é dado, mas existe também um conjunto de práticas da própria agricultura, inclusive a agricultura familiar, né? Então, assim, em algumas ocasiões, voltando do Jalapão, eu peguei fazendas inteiras queimando, né? Quer dizer, é uma prática que envolve não somente a população mais pobre, também como os grandes proprietários, né? Eu lembro quando nós fizemos os levantamentos dos dados correlacionando foco de calor com produção agrícola no nosso trabalho, inclusive a gente viu essa correlação. Gostaria que você pegasse um pouco esses elementos também. Certo, doutor. Me permite, então, fazer a seguinte abordagem. Como o senhor bem colocou, hoje não está dependendo mais de uma classe econômica. O que nós estamos verificando é que o pequeno produtor, ele quer fazer a limpeza de pasto. E o grande produtor, ele quer fazer o quê? A chamada cultura de pastagem, onde o que era pastagem outrora, ele quer transformar aquilo numa área rentável, de forma agrícola. E o que nós temos foi principalmente a valorização da soja, onde nós pesquisamos e descobrimos grandes áreas, verdadeiros latifúndios, onde por muitos anos se plantou arroz, milho, feijão, ou era um pasto para gado, e foi transformado em plantações de soja. E a forma que isso foi feita justamente para acelerar foram a queimada. O problema é que esse solo ele não teve o seu tempo de descanso necessário. Como nós bem fizemos no nosso seminário de integração, nós vimos que os recursos hídricos, principalmente da bacia do Rio Formoso, que foi nossa principal área, que por coincidência abrange, dos 4 municípios que mais queimam, abrange Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Pium. Esses municípios nós percebemos que houve um comprometimento do recurso hídrico. E isso foi algo que nós temos percebido, que não importa, como o senhor falou, na região do Jalapão, o senhor viu pequenos produtores, donos de terra locais, fazendo essa queima.
E já naquela área de grande produção que nós temos em Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, esses latifúndios têm sido queimados. Essa rotura, como eu ouvi esses dias, essa rotura de culturas, essa mudança de pastagem, ela é sim presente no nosso estado de forma muito grande. Beleza, Kleber. Kleber, a professora Kellen te apresentou uma pergunta aqui, questionando se existe... se existe alguma ação preventiva do Corpo de Bombeiros em cima desse aspecto cultural. Se vocês têm... Existe alguma ação preventiva do Corpo de Bombeiro sobre a mudança de cultura? Existe. Hoje o que nós temos trabalhado? Nós temos um alvo que queremos chegar ao nível de Santa Catarina, onde existe a chamada COMPDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Essa COMPDEC, ela é responsável por fazer o levantamento das áreas de risco dentro de cada bairro daquele município e fazer um trabalho de conscientização junto a esse público local. Hoje o Corpo de Bombeiros, lembrando que a Defesa Civil do Estado, ela é uma ramificação de atuação do Corpo de Bombeiros. E nós temos feito todo esse levantamento. E essas populações têm sido impactadas diretamente, onde nós cobramos das prefeituras a instalação desse COMPDEC. A prefeitura, principalmente por meio da Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos fazendo, por meio de força legal, a cobrança de que essa coordenadoria municipal ela seja instalada. E não que ela venha existir apenas de forma virtual, mas que funcionários, inclusive, que o próprio Corpo de Bombeiros capacita para serem técnicos em defesa civil. Maravilha. Kleber, o pessoal deu uma folga aqui, então eu vou te fazer uma outra pergunta minha. Por gentileza. Temos observado nacionalmente o problema em relação às áreas protegidas, né? Nós temos visto um crescimento significativo de invasão de unidades de conservação, terras indígenas, né? Um avanço muito significativo do desmatamento nacionalmente falando, né? Uma situação bastante preocupante que decorre em parte desse processo do coronavírus e decorre também dessa situação de esvaziamento do poder de algumas instituições públicas. Eu queria te perguntar como é que está essa situação no estado do Tocantins, se vocês observam essa situação aqui também, se aqui nós estamos tendo esse tipo de incidência, como é que está esse quadro no nosso contexto local? Certo. Doutor, quando nós falamos hoje de uma área de proteção ambiental, o órgão responsável por essa proteção é o Naturatins, que inclusive é o braço, a gente até fala, é o braço forte do Comitê do Fogo. O Naturatins, ele tem feito esse levantamento e ele tem percebido que há uma mudança comportamental. Porque antigamente esses casos eram transitórios. As pessoas ocupavam essas áreas com períodos curtos, geralmente não interrompia os 2 meses, e retornavam ao seu ponto de saída. E onde é que começou essa mudança? As pessoas não estão mais com foco transitório. Elas vão adiante e fazem permanência. E isso é algo que tem chamado a atenção. O poder público, de forma inicial, na última década, não estava preparado para esse tipo de mudança cultural. Porém, o que nós vemos hoje são que há um trabalho, até mesmo nesse caso em esfera de união, não apenas estadual, para que novas políticas públicas sejam tratadas para saber o que fazer com essas famílias. Não basta apenas uma remoção. É da mesma forma quando nós passamos por uma demanda de desastre natural. Nós retiramos famílias das suas residências em área de risco, mas assim que damos as costas, elas retornam para aquele local, se colocando novamente em risco. Então, hoje, o poder público carece de estudos mais profundos. O que tem feito até esse momento, que eu posso falar para o senhor que é de meu conhecimento, são estudos e orientações. Até esse momento, não há, por força de poder público, como eu falei do meu conhecimento, de expulsão dessas pessoas nessas áreas. Mas há sim uma demanda de levantamento, catálogos e orientações. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de... E aí, professor Heber, tem mais uma pergunta aqui, talvez você não tenha visto. Desculpa. Tem uma pergunta, eu vou ler aqui para o Kleber. É Adriane Feitosa. Existe preocupação em atender os pacientes com Covid-19, aliado aos casos de síndrome respiratórias em função das queimadas? Irá resultar sobrecarga no serviço de saúde. Na prática, como você imagina a sua pesquisa contribuindo com a saúde? Me refiro à articulação juntamente com o setor de saúde. Muito obrigado, Túlio. Desculpe aí por ter deixado passar batido. Pois bem,
Excelente pergunta, Adriane, porque o que nós enfrentamos todos os anos por conta dos focos de calor e a liberação de fumaças, gases tóxicos, é um superlotamento, principalmente o nosso chamado PSF, que é o Posto de Saúde Familiar. Os nossos famosos postinhos, principalmente com crianças que utilizam dos nebulizadores por conta dessa intoxicação proveniente da fumaça. Nós já estamos com um sistema de saúde bem atento quanto a essa discussão. O que nós falamos bastante nos últimos meses é o chamado achatamento da curva para o setor de saúde, onde há uma capacidade de resposta que nós temos trabalhado esse isolamento social para que a nossa capacidade seja suficiente para dar uma resposta em nível de qualidade. Porém, como a gente bem abordou, Adriane, é uma pergunta complexa porque até esse momento nós trabalhamos com previsões. E dentro dessas previsões, nesse momento, elas não são otimistas. Ou seja, nós temos já uma sobrecarga prevista para as demandas respiratórias, equiparadas ao nosso período de estiagem, juntamente com o período de queimadas. Porém, quanto à questão do meu trabalho, onde eu estou falando, eu estou pegando a metodologia chamada pesquisa-ação, onde eu estou conhecendo a realidade de uma comunidade e estou tentando promover uma mudança de comportamento naquela comunidade. Por exemplo, eu, dentro de um grupo, consegui fazer um levantamento praticamente completo diante dos moradores de residência fixa do setor Lagoa da Ilha e Lagoa da Confusão. Dentre esses moradores, foi perguntado a eles quais deles teriam interesse em conceder uma entrevista para compartilhar de suas crenças e saberes ecoculturais, para que eu possa vir a compreender melhor o fenômeno, e quem dessas pessoas teria interesse em se qualificar como brigadista florestal, para que essa pessoa entendesse principalmente quais os danos das queimas. Minha resposta até esse momento foi muito positiva. Então, estou tentando fazer dessa forma, diante do meu trabalho, mudar uma realidade. É claro que isso daí vai ser colocado à prova, estou com parceria com tanto o Corpo de Bombeiros onde eu trabalho, como pela Defesa Civil, mas eu acredito que se o único incendiário se tornar um brigadista florestal, esse trabalho valeu a pena. Estamos sim preparados para momentos difíceis, mas eu ainda tenho bom ânimo que nós venhamos a conseguir alcançar sucesso em nossa expectativa. Espero ter respondido a pergunta, Adriano. Desculpa, Cleber, por ter te interrompido. A Milene apresentou uma pergunta que me parece contemplada já. Você concorda, Milene, que sua resposta está contemplada? Que sua pergunta contemplada na resposta? A Milene perguntou o seguinte, Cleber. Diante, então, do atual cenário, a melhor forma de conscientização desses agricultores e população em geral seria a mudança cultural. Na realidade, é um comentário que ela fez, né? Que, de certa forma, se ela concordar, eu entendo que já está contemplada na sua fala. Valena, trazendo a seguinte questão. Kleber, olhando agora pelos dois lados, profissional e pesquisador de ciências ambientais, de que forma você acha que nós, do CIAMB, poderíamos contribuir para de uma forma mais efetiva na mudança de cultura das queimadas? Certo. Muito boa. Vai depender do foco que você vai querer abordar. Lembrando que nós temos um programa interdisciplinar. Se a ideia é um foco em nível de sociedade, então nós teremos que fazer mais aquela demanda de pesquisa de campo. Nós deveremos mais ser conhecidos, mostrar que o CIAMB está aqui com o foco de promover uma mudança de uma cultura. Agora, se o foco for acadêmico, aí nós podemos puxar tanto para o lado social em nível de comportamento cultural, quanto também para o lado em nível de saúde. Porque, nesse caso, eu vou correlacionar facilmente com o nosso meio ambiental. Então, o que eu vejo hoje é que nós temos duas vertentes para agir. Ou nós temos a vertente pegando uma demanda em pesquisa de campo, ou nós temos uma vertente que nós vamos pegar pelo academicismo, com as nossas produções. Mas o que eu vejo é que o CIAMB está totalmente ligado a essas etapas. Eu podendo escolher qualquer um desses dois caminhos, eu, hoje, pegando de base o que eu tenho visto no nosso programa, acredito piamente que nós estamos preparados para ajudar a nossa comunidade de uma forma bastante positiva. Espero ter respondido sua pergunta. A Valena aqui, ela sugere que esse tema para o próximo seminário de integração. E aí, Kleber, eu retomo a discussão que nós estabelecemos há pouco tempo atrás, eu, você, professora Kellen, o pessoal do curso de medicina,
daquela proposta que nós tínhamos de buscar uma discussão via rede social, via mídia, para a questão da conscientização desse momento, né? Porque é aquilo, os seus dados apontam e a perspectiva sociológica também aponta, por motivos diferentes, um significativo crescimento nas queimadas esse ano, né? Se não pela tendência histórica dos dados, mas também pela propensão desses agricultores se sentirem não fiscalizados e colocarem essa prática em uso, né? Então, eu acho que vale aquela ideia que nós vimos discutindo, né, de fazer a promoção de uma campanha de conscientização mesmo, unindo universidade, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e promovendo esse debate com a sociedade como um todo. Verdadeiramente, doutor. E só lembrando um foco, como o senhor falou, dos grandes agricultores, esse ano o Ministério do Meio Ambiente anunciou um investimento grande para as frentes de fiscalização. As frentes de fiscalização esse ano, quanto às demandas ambientais, elas serão intensificadas. Então, eu acredito que isso também vai ajudar nessa mudança de comportamento, o estabelecimento de uma nova cultura, pois nós teremos tanto um reforço da parte legal, como também essa prática, não só de fiscalização, a parte de multa, mas também essa parte ampla para essa mudança que a gente tanto está precisando. Maravilha. Valena comentando aqui, né? O Zé Marcelo comentando e Zé Marcelo te parabenizando. E a Valena, né? Obrigado, Kleber, parabéns pela coragem. Gostei da sua pesquisa. Estava pedindo licença para se ausentar. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário? Professoras Kellen, Carla, gostariam de assumir um pouco a palavra? Túlio? Eu gostaria de agradecer imensamente, né? Acho que nós abrimos com chave de ouro o nosso seminário. Muito obrigada, Kleber, pela sua fala, Eber, tá? Pela sua interlocução. Muito obrigada. E dizer que no próximo semana, né, na próxima sexta-feira, nós teremos, então, mais uma palestra do nosso seminário. E peço para que todos também venham participar, né? Então, nas próximas 3 sextas-feiras, teremos, então, o Túlio pode até, se ele quiser, né, dar mais detalhes, novos seminários. E agradecer também à professora Carla e ao Túlio por ter nos proporcionado, né, pela gente ter conseguido organizar esse evento, né, e agradecer também o esforço do Túlio. Carla, quer falar alguma coisa? Agradecer a todos os presentes que estão prestigiando também esse evento, né? A gente está agora numa nova modalidade, então para a gente é tudo muito novo, nós estamos nos ajustando a essas tecnologias, né? Em decorrência dessa situação, mas eu acho que nós estamos tendo resultados bem positivos. E nós estamos aí, então, com eventos programados para todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. Na próxima semana, com o professor Dr. Rogério Pereira Bastos, né, que vai falar para a gente do novo paradigma ambiental pós-pandemia e estabelecimentos das relações socioeconômicas. Então, convidando a todos também para, na próxima sexta-feira, estar junto conosco discutindo esse tema. Aí, muito obrigada pela presença de todos. Ok, então, Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Túlio, os professores. Até a próxima semana.